Olá, eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática, e nesta videoaula eu irei apresentar explicações sobre o PET volume 1 do ano de 2021. Estamos na segunda semana Habilidades direcionadas ao primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? O nosso tema é Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Nós temos aqui um desenho de um triângulo retângulo. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Ele é o lado oposto do ângulo reto. E temos dois catetos, o oposto e o adjacente. O cateto oposto é aquele em frente a um determinado ângulo. Por exemplo, este desenho aqui foi representado o cateto oposto conforme este ângulo, formado no vértice A. E já o cateto adjacente é aquele ao lado de um determinado ângulo. Nós temos o ângulo no vértice A e o cateto adjacente é o que está ao lado. Isso é importante. Lei de formação do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual cateto menor ao quadrado somando com cateto maior ao quadrado. Ou seja, hipotenusa será a letra A, cateto menor a letra B e cateto maior a letra C. Questão de número 1. Se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão na ponta da Torre Eiffel até uma estaca rente ao solo, conforme a figura, estaríamos a uma distância aproximadamente da base da torre igual a... E temos as opções. Pessoal, aqui nós temos uma torre. Eu vou desenhar um triângulo retângulo. Diz o seguinte: se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão na ponta da torre, da ponta aqui até a estaca, mede 350 metros. É a nossa hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo. Estamos tirando os dados. Aí falou o seguinte: a distância aproximadamente da base da torre igual a, nós não temos a altura aqui no enunciado, mas a altura, de acordo com a minha pesquisa, é de 324 metros. O PET não colocou, houve um errinho pequeno aqui. E nós vamos calcular o outro cateto, que é a base. Voltando aqui, nós temos a hipotenusa, que é a corda que mede 350 metros, da ponta da torre até a estaca, rente ela, tá bom? A altura que não tinha, eu pesquisei e descobri que é 324 metros, e a base que nós iremos descobrir. Isso aqui, estamos falando de Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem seria o valor de A? A hipotenusa. Nós vamos substituir cada letra pelo seu respectivo valor numérico. A, hipotenusa, 350 ao quadrado. B é um dos catetos. Vamos falar que é o cateto referente à altura. E C é o cateto referente à base. Então, B, 324 ao quadrado, somando com x ao quadrado. 350 ao quadrado é 350 vezes ele, 122.500. 324 ao quadrado
é 324 vezes ele, 104.976. Substituindo aqui, ficou assim, somando com x ao quadrado, tá bom? Agora eu vou inverter. O que está no segundo membro vai para o primeiro, e o que está no primeiro vai para o segundo. Vou deixar x ao quadrado sozinho e vou transferir 104.976 para o segundo membro, trocando o sinal. Este valor, 122.500 menos 104.976, resulta 17.524. Esse expoente vira raiz para o número 17.524. Extraindo a raiz, resultou uma aproximação de 132,38. Olhando as opções, quem está mais próximo deste valor? 132 ou 133? Quem está mais próximo é a letra B, 132 metros. Questão de número 2. Se num triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que o triângulo é. Pessoal, isso aqui é teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, para trabalhar teorema de Pitágoras em algum tipo de triângulo, ele tem que ser um triângulo retângulo. É aquele que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Então, é um triângulo retângulo. Letra D. Questão de número 3. Para construir uma casa, conforme figura abaixo, quantos metros de fio são necessários aproximadamente para puxar luz de um poste de 11,5 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 7,8 metros da base do poste? Pessoal, a altura representa 11,5 metros. E a base, a parte da base, 7,8 metros. Eu tenho que calcular a hipotenusa, que se refere aos metros de fio necessários para puxar a luz. A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Aqui nós temos o desenho de um triângulo retângulo, que tem um ângulo reto que mede exatamente 90 graus. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa será o x ao quadrado, B, 11,5 ao quadrado e C, 7,8 ao quadrado. Resolvendo 11,5 ao quadrado resulta 132,25. Lembre-se, 11,5 ao quadrado é ele multiplicando por ele. 7,8 ao quadrado, 7,8 multiplicando por ele. Resultou 60,84. Completamos aqui. Somando esses dois valores, 132,25 mais 60,84. Resultou 193,09. O 2i vira raiz para este número. Extraindo a raiz, temos uma aproximação, 13,9. Letra A. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tema Teorema de Tales. Garante a proporcionalidade entre segmentos de retas formados em um feixe de retas paralelas, intersectado, ou seja, cortado por duas retas transversais. Nós temos três retas paralelas. São aquelas retas que não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, elas nunca se encontram. E depois temos duas retas transversais que cortam as três retas paralelas. Temos pontos, o ponto A, o ponto B, ponto C
ponto D, ponto E e o ponto F. As três retas paralelas são chamadas R, S e T. São retas paralelas. Três retas paralelas cortadas por duas transversais. Pronto. As retas paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais. Por esse motivo, vamos fazer a proporção entre segmentos, ou seja, a igualdade entre duas razões, duas frações. Assim, eu irei apresentar três maneiras de relacionarem essa proporcionalidade. A primeira, AB está para DE, assim como BC está para EF. Ou seja, o segmento AB está para o segmento DE. Eles são opostos. Assim como o segmento BC está para o segmento EF. Eles são opostos. Essa é a primeira razão. Vamos criar outra. O segmento AB está para o segmento BC. Assim como o segmento DE está para o segmento EF. É a segunda razão. A terceira, o segmento AB está para o segmento AC total, de A até C total. Assim como o segmento DE está para o segmento DF total também, de D até F é o total, o tamanho. De acordo com essas razões, essas maneiras aqui, podemos responder as próximas questões, envolvendo Teorema de Tales. Questão de número 4. A figura mostra uma parte do mapa do bairro Grajaú, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considere que as ruas Maracaju e Belfort Roxo são paralelas. Maracaju é paralela à rua Belfort. E são cortadas pelas transversais Marechal e Garrete. Marechal e Garrete. Fiz o desenho aqui. Mariana está caminhando pela rua Marechal em linha reta e com velocidade constante. Ao mesmo tempo, Paula caminha pela rua Garrete, também em linha reta e com velocidade constante, embora menor do que a velocidade de Mariana. Mariana caminhou 100 metros do ponto A ao ponto B. Este aqui é o caminho de Mariana, 100 metros. Ao mesmo tempo, Paula caminhou 65 metros do ponto D até o ponto E, 65 metros. Este é o caminho de Paula. Na sequência, Mariana foi de B até C, de B até C, o ponto C, percorrendo mais 60 metros. No mesmo tempo em que Paula foi de E até F. Porém, não sabemos os metros que ela percorreu. Qual a distância total que Paula andou de D até F? Eu tenho que descobrir essa distância aqui, ó, de E até F. Vamos lá. Nessa questão, nós vamos resolver essa situação usando o Teorema de Tales. Nós podemos escolher uma dessas razões aqui para encontrar o valor de E até F desse segmento. Eu vou escolher a primeira. O segmento AB, ele mede 100 metros. Eu vou substituir. O segmento DE, de D até E, mede 65, que é igual de B até C, 60. Eu tenho aqui. E de E até F eu não tenho, então eu coloquei a letra X. Isso aqui é muito fácil de resolver. É uma equação simples, basta multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x.
e 65 vezes 60. Ao contrário. 60 vezes 65 deu 3.900. Agora eu vou cortar os dois zeros aqui e aqui. Ficou assim. Deixo a letra sozinha. 39 dividido por 1 é 39. Então, o valor do segmento de E até F é 39 metros. Só que a minha pergunta é, qual a distância total que Paulo andou de D até F? Ou seja, é a soma dos 65 mais 39. 104. Letra C. Questão de número 5. O jardineiro, com a intenção de aproveitar um pedaço triangular de terreno, fez um canteiro composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Nós temos aqui retas paralelas e temos duas transversais. Lembramos de teorema de Tales. Sendo assim, quais são as medidas x e y dos canteiros de folhagens e flores, respectivamente? Simplesmente, usando o teorema de Tales, basta eu criar uma fração igual a outra fração. Primeiro, o valor de x. X com seu oposto. X está para 10, assim como 25 está para 15. Y está para 30, assim como 25 está para 15. Multiplicando o cruzado, temos 15 vezes x, 15x, 10 vezes 25, resultou 250. Deixo o x sozinho, 250 dividido pelo número que está acompanhado com o x, que é 15. O valor de x é aproximadamente 16,7 centímetros. Então, essa medida aqui, nesse pedacinho, mede 16,7 centímetros. Agora, o valor de y multiplica cruzado. 15 vezes y, 15y. 30 vezes 25 resulta 750. Deixa a letra sozinha, 750 dividido por 15. Resultou o valor de y, 50 centímetros. Esse pedaço mede 50 centímetros. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse o meu canal e se inscreva. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs, do ano de 2021. Fique com Deus e até a próxima. Muito obrigada!